Saudações a todas e todos. Estamos em mais atividade da RNB Cursos e eu, Renato Nunes Bittencourt, estou com vocês para debater o seguinte tema: decadência da cultura em Ortega y Gasset. Já digo de antemão que é um autor fabuloso, marcou bastante minha trajetória intelectual, em produção de artigos, em aulas e demais conteúdos. Ortega y Gasset é um autor inclassificável. Porque, gente, é comum na história da filosofia você tentar categorizar o autor. O que que ele é? Ah, ele é, por exemplo, racionalista, empirista, é revolucionário, conservador, reacionário, ele é existencialista. Até Gasset, ele não se enquadra nas escolas. Ele próprio colocava isso nas suas exposições, seus textos. E eu acho interessante. É um autor, ao mesmo tempo, que trata da realidade concreta da época, essa modernidade acelerada, massificada. Ele também viveu num período histórico muito complicado na Espanha, que foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Espanha passou por uma guerra civil terrível. Mais ainda, querendo ou não, era um país a nível econômico atrasado em relação aos demais, né, da Europa, em relação à industrialização. A Espanha, ela tinha perdido um império colonial, né? Eu acho importante destacar esses detalhes, gente, detalhes históricos, porque isso mexe com o imaginário da cultura. Né? A Espanha perdeu Cuba para os Estados Unidos, né, que estão no protetorado norte-americano, Filipinas, Guam e muitos outros territórios, naquela guerra hispano-americana de 1898. Isso marca, tá? Marca a inteligência espanhola de um império que não ainda muito pujante, não tão como antes, né, quando a Espanha também perde né, os territórios latino-americanos, mas ainda era uma potência econômica. E, com o tempo, ela entra no processo de degradação, de atraso em relação às demais potências imperialistas, Inglaterra, Alemanha, França. Tá? Isso marca muito o imaginário da intelectualidade espanhola. O DHC não fica atrás disso. Então vamos lá, gente, olha só. Vamos pensar aqui primeiro a questão da decadência. Essa palavra, às vezes, é muito mal colocada, maldita, né, no nosso vocabulário. Você é uma pessoa decadente. Você é decadente. Então, o que é decadente, gente? O que é decadência? Vou analisar aqui. Na própria configuração da filosofia, da sociologia, da psicologia, a transição do século XIX para o século XX. Decadência, você pode pensar de duas formas. Do ponto de vista estético, tá? Do ponto de vista estético, decadência é a falta de organicidade, é a falta de unidade de estilo. Então, por exemplo, o ecletismo ele seria uma espécie de estética decadente. Por quê? Porque ela não possui forma, padrão, ela não possui uma escola, ela não possui uma força unívoca, cria um padrão, digamos assim, não vou dizer aceitável nem correto, mas orgânico. Tá? E, então, dessa perspectiva, esse conceito também vai entrar em voga nas ciências biológicas, né? Decadência vital, ou seja, é o corpo que está em declínio, o corpo perdeu sua unidade, perdeu sua organicidade. Né? A gente usa muito o termo decadência hoje nesse aspecto vital, decadência vital, ou seja, a perda da nossa força, nossa energia, nossa potência, nossa vitalidade. Né? E esse conceito ele vai ser apropriado por Nietzsche, tá? Que é um autor que vai influenciar muito Ortega y Gasset. Nietzsche, sobretudo na sua maturidade intelectual, ele aborda esse conceito de decadência. Tanto decadência artística, estética, como decadência vital. Vamos lá. A decadência estética artística. Como ele vai apresentar isso? Para Nietzsche, gente, isso aqui é um anteparo muito importante, tá? Para Nietzsche, a sociedade moderna, ela se pauta pela aceleração, pela massificação dos valores, inclusive é crítico da burguesia, mas não que seja revolucionário, tá? Ele até se coloca como uma espécie de aristocrata do espírito, algo também que vai influenciar muito o Ortega y Gasset, tá? Então, a sociedade moderna é uma sociedade que
Ao migrar daquele modelo do antigo regime, do campesinato, de uma sociedade ainda feudal, ao se passar pelo processo de industrialização, de uma espécie de quase que um proto-cosmopolitismo, a aceleração das relações sociais, ela perde talvez, segundo esses autores mais conservadores, ela perde a sua unicidade, sua organicidade. Se torna uma cidade ao mesmo tempo eufórica, mas que depende de vários estímulos, estímulos fortes para poder manter a sua tonicidade. Então, por exemplo, é uma cidade de consumo, uma cidade pautada pelo ritmo acelerado da moda, uma cidade que vive uma grande tensão psíquica. Não é à toa, gente, quem for pegar, por exemplo, literatura da época, seja Stendhal na França, o próprio Flaubert, Zola, os três na França, Machado de Assis, aqui no Brasil, essa de Queiroz, Portugal, e outros autores ainda, nós vamos perceber o seguinte: qual é a descrição psicológica dos personagens? São pessoas neurastênicas, com exaustão psicofísica, o sistema nervoso esgotado. Vamos lá, vamos para a Rússia. Dostoiévski, mesma coisa. Ele trata o quê? Do homem do subsolo, homem decadente, no sentido moral, de uma pessoa ressentida, rancorosa. Ou seja, esses personagens do mundo moderno, eles retratam muito bem o que é essa sociedade. A sociedade industrial, metropolitana, uma sociedade cada vez mais despersonalizada, tá? Uma sociedade que perdeu o seu grau de densidade, de florescimento cultural, o que é, assim, um paradoxo, tá? Aí vem a questão. Gente, século XIX, com a industrialização, com as comunicações, telégrafo, por exemplo, com as próprias mudanças sociais, é um período com muito mais produção cultural, teatro, literatura, música, ópera, filosofia, ciências, do que o século XVIII, que o XVII, XVI. No século XIX, por exemplo, gente, nós não temos mais as censuras de antes. A aquisição praticamente não existe mais. Só um caso interessante, só uma parte. Eu acho que um dos eventos mais curiosos da Inquisição do século XIX é na Espanha, quando as obras de Allan Kardec são queimadas em praça pública, em Barcelona. Para vocês terem uma ideia, né? A Inquisição não tem mais o impacto político, moral, religioso como ela tinha no século XVII, XVI. Né? Então é um período de muito avanço técnico, cultural, científico, mas ao mesmo tempo é um período de degradação da cultura e da vida. Nietzsche vai falar, apresentar um conceito que vai ser apropriado por Ortega y Gasset. Né? É o filisteu. Essa palavra filisteu ela já fazia parte do vocabulário, tá? Vocabulário universitário alemão. O que é o filisteu? Segundo os jovens universitários, filisteu é aquela figura que não é capaz de reconhecer o requinte artístico. Ou seja, é quase que uma dicotomia entre um homem letrado, cultivado, cultivado nas artes, cultivado na filosofia, na literatura, na música, ou seja, a pessoa dotada de espírito, e o outro é a pessoa grosseira. Tá? Então, esse seria o filisteu. O filisteu será um homem comum, ou um homem que tem posses materiais, mas que não tem capacidade de refinamento cultural, não tem educação. E não é só educação formal, gente, tá? Educação, letramento, é formação cultural. É a capacidade de se apropriar e interagir com a obra de arte de maneira espiritualizada, digamos assim, sublimada, tá? Bem, Nietzsche, ele vai dar um tom ainda mais impactante a esse conceito. Ele vai falar o seguinte: ok, existe, né, há o filisteu, que é esse homem comum, um homem que tem posses, mas não tem cultura. Só que ele vai dizer o seguinte, que na própria cultura também temos o filisteu. Ou seja, seria mais ou menos a ideia de mercantilização da cultura e da arte. É quando você vê a arte não mais como uma experiência que te eleva, que te sublima, que potencializa a sua vida, mas é uma arte direcionada para o mercado, direcionada para adular os gostos e instintos das massas.
tá? Então, por exemplo, imagina, eu sou um escritor. Ao invés de escrever uma obra que visa radicalizar, que visa impactar e até mesmo ser contra o sistema, uma obra para o sistema. Os folhetins, os clichês. Isso seria uma obra freesteica. É uma obra que não inova, uma obra que não ousa. Ela tem medo de ser diferente, medo de ousar. É até mesmo reacionária, anti-iluminista, né? Olha aí, vou dar uma volta aqui. Qual é o primado iluminista? Sapere aude, ousa saber, né? Ousa saber e ouse se pronunciar. Então, ou seja, se você é uma pessoa cultivada intelectualmente, você não vai ter medo de expor suas ideias, suas opiniões, suas perspectivas. Pode ser extravagante, mas exponha, fale, não tenha medo. Você não pode se submeter ao crivo da igreja, né, da polícia, do Estado. Seja singular. Então, esse mundo moderno é um mundo que aflora a produção cultural. Gente, é incrível, é uma indústria cultural. Né? Só que, ao mesmo tempo, grande parte dessa cultura, dessa produção, ela é para o mercado. Tá? É, em vários aspectos também, a gente pode avançar. A própria educação. A educação moderna, e sobretudo a educação alemã, prussiana, muito criticada por Nietzsche, é uma educação militarista, nacionalista, patriótica, utilitária, pragmática. Então, o que Nietzsche vai apresentar? A ideia de que, ok, né, nós precisamos de uma educação instrumental, faz parte. Agora, ela, ao mesmo tempo, ela também tira do sujeito o seu refinamento estético, seu requinte espiritual. Ou seja, você já é treinado desde a tenra infância a ser disciplinado, moldado para ser um ator útil para o Estado, né? E um Estado massificador, um Estado que anula a nossa criatividade, anula a nossa possibilidade de sermos autênticos. Então, para Nietzsche, o filisteu da cultura está presente, por exemplo, na burocracia de ensino, na música comercial. Gente, a gente vai pensar o seguinte: ah, mas como assim? Olha só. Bom, eu gosto muito de ópera. Francesa, italiana, alemã, especial, as três, né? Grande tríade. Gente, os compositores eles eram obrigados a, muitas vezes, se adequar ao mercado, ou seja, ao público. Eles não poderiam ser tão ousados assim. Corriam o risco de perder bilheteria. Então, as óperas, elas eram muito convencionais, elas tinham um padrão. As áreas, recitativos, os balés, as danças. A estrutura musicológica e dramática da ópera não poderia ser, digamos assim, muito além do padrão estabelecido. E para cada cidade, para cada região, você tinha que se adequar. Então, aonde está a autonomia criativa do sujeito? Não há. E um grande paradigma para Nietzsche, o Richard Wagner, né? Wagner, que seria um grande autor, um grande compositor, insólito, ousado, ele, segundo Nietzsche, se corrompe, porque de quase que um revolucionário ele se torna um conservador, antissemita, inclusive, também. Ele começa a defender um projeto pan-germanista, um projeto nacionalista, então, ou seja, moralista cristão. Então, ou seja, a arte de Wagner se torna um, um apelo para a decadência cultural da Alemanha. Então, gente, tá? Decadência nesse aspecto. É duplo sentido. Cultura e vida. O que seria decadência vital? Então, só para arrematar. É o sujeito que perdeu a força criativa. A pessoa que não tem mais capacidade de ousar, de ser singular. Se torna conformista. Se torna reativa. Se torna uma pessoa que não. Olha só, que é um paradoxo isso, né? Eu posso muito bem ser conservador e não ser reacionário. Eu quero conservar os valores. Eu quero conservar os valores clássicos da beleza, da arte, da vida. Isso não é ser reacionário. O reacionário é aquele que é contra a mudança, a transformação positiva. Tá? Eu posso até dizer que Ortega y Gasset e o próprio Nietzsche são conservadores, mas não reacionários. Tá? Um ponto aí bem importante também para a gente destacar. Bom, gente, isso aqui está um preâmbulo, tá? Porque vai ter muito de Nietzsche,
uma obra de Ortega y Gasset. Então, o que é cultura? Building, formação. Cultura, gente, nós aprendemos na vida, não é só com os livros, não é só na escola, tá? Na verdade, nós temos muita informação, mas pouca formação, pouca cultura. É um ponto que tanto Nietzsche quanto Ortega y Gasset vão apresentar, tá? Ortega y Gasset destaca isso. O homem moderno é um homem que tem a possibilidade de receber as mais diversas informações, jornais, próprio rádio, o cinema, mas como que ele processa isso? Como que o homem moderno processa esse acúmulo de informações, né? Eu estou muito bem informado, mas será que eu sou bem informado? Gente, brincando de maneira extemporânea, acontece o seguinte: você abre mão de ler um livro, abre mão de ler um romance, Dostoiévski, Tolstói, Zola, para se pautar pela inteligência artificial ou a correntinha de WhatsApp, entendeu? Nada contra, mas essa simplificação cultural, ela mata o espírito. Então é mais ou menos isso, né? A gente perdeu a capacidade de tonificar a alma, o pensamento, com a disciplina, com a ascese, com uma certa dureza, né? Porque, gente, todo estudo exige disciplina, um método, né, um preparo, um esforço. Nada vem fácil. Nenhum projeto cresce sozinho. Ele precisa, né, desenvolvimento, florescimento, maturidade. Você pega um livro. Nossa, que livro difícil. Lê até o fim. Se esforça. Não entendi nada. Faz o esforço. Leia. Lê de novo depois. De repente, até outro momento, você vai ler melhor, né? E o que acontece, então, com um homem, dito homem culto moderno? É que é tudo simplificado. Quanto mais simples, melhor. A gente perdeu a capacidade da complexidade, a capacidade da profundidade, certo? Pessoal, tudo bem até aí? Então, opa, maravilha. Então, a cultura, a cultura, gente, é um processo histórico, tá? Então, cultura romana, cultura grega, cultura cristã, todos os povos têm cultura. E a cultura, no caso, não é só a arte sofisticada das elites, nada disso. Cultura é toda manifestação espiritual de um povo, tá? Ou seja, espiritual aqui no sentido, gente, de não a nível abstrato, transcendente, transcendental, metafísico, é no sentido de símbolo, do simbólico, da alma, da vitalidade de uma sociedade. E ao longo das eras. E toda cultura é troca. Cultura nunca é autocentrada, cultura é troca, tá? Então, o que seria a decadência cultural? É a perda da capacidade de uma cultura se revitalizar, ampliar os seus horizontes e, sobretudo, ela promover o achatamento do espírito, da mente humana. Ou seja, a educação tem que ser pragmática. Não perca tempo com cultura, contemplando a arte, a natureza, a música. Faça apenas aquilo que dá dinheiro. É mais ou menos isso. Assim, claro, gente, eu sei que a gente tem que sobreviver, a gente precisa, né, de o elan material, né, a base material da vida. Só que o ser humano ele é muito mais do que isso. Ele aspira por arte, aspira por reconhecimento e precisa de uma transcendência em relação às condições materiais, né? Então, ou seja, eu posso encontrar cultura em tudo, na dança, na religião, no futebol, mas ao mesmo tempo também eu não posso ficar preso só numa perspectiva. Eu preciso sempre estar aberto, ser mais, buscar mais, né? Então vamos lá. Ortega y Gasset é uma obra dele celebérrima, A Rebelião das Massas. Gente, quando ele fala massa, tá? Não é a massa como a gente pensa no sentido político ou até social, uma mera aglomeração humana, tá? Ele não está pensando em nível quantitativo, mas qualitativo. Então, por outras palavras, eu posso muito bem ser um homem sem instrução e não ser massa. Poder dizer, não ser rebanho. Eu não faço parte do espírito de rebanho. Eu posso ser uma pessoa extremamente cultivada intelectualmente, ou ter posses materiais,
e ser pobre de espírito ao mesmo tempo. Dá para entender, gente? Pode parecer contraditório isso, porque eu posso ser extremamente educado, letrado e ser pobre de espírito. Não quer dizer muita coisa. Então, isso é muito interessante o THC. Ele não está, por exemplo, enaltecendo um homem X em detrimento de outro. Então, quando ele fala do conceito de massa, massa para Ortega y Gasset é tudo aquilo que anula o singular, a diferença. Veja bem, não é defesa do individualismo. Porque, por exemplo, eu sou indivíduo, todos somos indivíduos, mas eu posso ser indivíduo massificado, ou posso ser indivíduo singular. Então, é a defesa da singularidade. Singularidade é autenticidade. Tá? Por que eu destaco isso? Porque existe, quer ou não, no mundo moderno, o culto do individualismo. Né? A pessoa centrada, performática, que coloca toda a esfera da ação no seu próprio eu. O individualismo, ele promove o quê? Uma pessoa autocentrada, uma pessoa que não é aberta para o mundo. Ela pode ser até um idiota, que é o idiota que o idiota é autocentrado, tá? Não estou falando aqui nem sentido moral, tá, gente? Ou tão pejorativo. O idiota é a pessoa autocentrada. Então, o indivíduo que é individualista, ele não é aberto ao mundo. Então, ele não prospera intelectualmente. Ele não tem capacidade de, por exemplo, dialogar, simbolizar, de se conectar com a realidade difusa, diversa. Ou seja, o idiota, ele não é ser mais, tá? Ele é um ser introjetado. É um ser que é uma espécie de mônada, zona de Quasi Leibniz, tá? Ele ele não tem nem janela nem portas. É uma unidade de vida que tudo gira em seu próprio redor. Então, ou seja, o campo semântico dessa pessoa, o campo simbólico, o campo afetivo, o campo cultural é muito pobre, muito limitado, tá? Então, ou seja, individualismo e cultura de massas podem muito bem andar juntas, tá? O que Ortega Gasset está propondo é a defesa da singularidade. Então, ele vai analisar, gente, uma série de questões. Mas, por exemplo, ele vai fazer uma análise também empírica, né? Por exemplo, até algo engraçado, um certo choque. Ora, hoje as ruas estão cheias de gente, né? Não é no sentido de, tem muita gente ali e, nossa, que coisa horrorosa. Não é isso. Até porque, gente, e as feiras medievais? Na própria antiguidade clássica, a Ágora, na Grécia Antiga, ela não estava piada de gente? Não era um espaço de troca? Não era cosmopolita? Né? As grandes praças, as grandes feiras, eram espaços de trocas culturais também. Não só comerciais, culturais. Línguas, povos, valores. Né? O que Ortega Gasset quer dizer é o seguinte, que no mundo moderno, essas sociedades massificadas, urbanizadas, metropolitanas, por mais que sejam, quem sabe, às vezes cosmopolitas, elas estão num processo extremamente caótico de afetos e valores. Por quê? O tempo, gente, o processo do tempo, ele foi modificado. O tempo agora, ele tem que ser otimizado. Tempo cronológico. Bom, sem relógio, né? Mas é o tempo do relógio. É o tempo do relógio. É o tempo metrificado. Gente, claro, a gente tem que aproveitar o tempo, né? Precisa respeitar o tempo das coisas, mas o tempo moderno, olha aí, né? Os tempos modernos são tempos de aceleração da forma de vida do pensamento. Então, o processo do ócio, o processo de você contemplar a natureza e a vida perdem valor, perdem força. A gente empobrece nosso campo semântico de ação, nossa capacidade de ver a vida, a natureza, de maneira mais ampla. Tudo passa a ser unidimensional. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Olha aí. Não desperdice seu tempo com bobagens. Menos cultura e mais produção. São ideias.
São valores que vão nortear essa humanidade moderna, industrial. Então, para Ortega y Gasset, esse mundo moderno, regido pela performance, pelo tempo, pela correria, ele mata o espírito. Ele retira do homem a capacidade de reflexão, de estranhamento em relação à natureza. Por exemplo, você não pode muito bem acordar um dia e pensar: por que eu tenho que trabalhar hoje? Por que eu estou fazendo essa rotina? Você tem direito a romper a rotina. Bom, esse seria o ideal, né? Nem todo mundo pode, obviamente. Mas por que não criticar a própria rotina? Todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo valor, o mesmo princípio. Por que não fazer algo diferente? Por que não ousar ser diferente? Isso está em pauta para ele. Então, ora, mais do que nunca, as ruas estão apinhadas de gente. E tem uma palavra bonita, tá, gente? É uma cultura heteróclita, ou seja, de vários estímulos, sem nenhuma direção. Ou seja, é um certo caos, um caos informativo, um caos semântico. É uma torre de Babel moderna, onde ninguém se entende. Então, ou seja, por quê? Porque esse ritmo apressado, acelerado da vida, ele retira do ser humano sua capacidade de introspecção, tá? E é muito importante a gente vivenciar a introspecção, a meditação, a reflexão. Outro ponto aqui também que ele vai destacar, a técnica. Não é que ele seja contra a técnica, gente, mas a técnica, muitas vezes, ela despersonaliza o ser humano. Ela tira de nós essa capacidade de da gente pensar a realidade de uma maneira e agir de uma maneira mais consciente. Por exemplo, quem é que hoje, assim, gente, sem exagero, vamos exagerar um pouquinho, tá? É difícil, eu sei. Mas quem é que hoje, por exemplo, conseguiria acender uma fogueira? Fazer uma refeição, né, natural? É difícil. Tudo hoje é realizado para você otimizar o tempo. Então, para Ortega y Gasset, ele não é tecnofóbico, tá? É um tecnófobo, ou seja, alguém que tem aversão à técnica. Mas ele já pressupõe o quê? Que a técnica ela cria uma espécie de automação do pensamento, uma motorização do pensamento, da forma de vida, né? Gente, claro, mais uma vez, eu não abro mão da tecnologia informacional. É muito importante para se comunicar. Por quê? O que importa é como que você usa a tecnologia. É para se apropriar do mundo, da vida, para tornar a vida mais potente ou para você se alienar? Tem um exemplo aqui, gente, trivial. Imagina só, você está na fila do banco, e não tem nada para fazer, digamos assim. Não tem jornal, não tem TV. O que você vai fazer? Você vai chorar? Vai ficar reclamando da vida? Quanto mais reclamar, é pior. Sei lá, cantarola uma música assim, anteriormente, fala alguma coisa que te dê sentido. Medita, sei lá. Vocês podem ver. Quem, de repente, passa uma situação insólita de atraso, se não tiver um passatempo, a pessoa surta, né? Passatempo. Ou seja, o tempo, esse tempo morto, ocioso, ele não pode ser vivenciado pelo vazio. A gente tem que preencher esse tempo com alguma coisa, para que a gente não mergulhe no tédio. E o tédio, pessoal, às vezes é importante. A gente tem medo do tédio. O tédio é importante para a gente criar essa introspecção, capacidade de refinamento e de compreensão da realidade externa. Nem sempre temos controle sobre as coisas, né? Então, às vezes, esses momentos mais enfadonhos são circunstâncias que valorizam e possibilitam a gente reconhecer uma realidade mais ampla, que a gente não percebe. Assim, brincando. É igual quando, por exemplo, acaba a luz, falta luz, né? Da queda de luz. Meia hora sem luz, pronto, uma amolação. Quando volta, você, nossa, você agradece aos deuses, né? É mais ou menos isso, né? A gente não consegue lidar com o diferente, com o risco, não consegue lidar com a contingência, com as situações que fogem do nosso alcance. Tudo é doloroso. Então, eu tô brincando com isso por quê? Hoje, você está no banco, numa fila enfadonha,
Você vai ficar no WhatsApp, sei lá, no Instagram, você vai passar o tempo. Pronto, a experiência não se torna mais tão ruim assim, porque você não vai mais precisar investir tua mente, a tua energia psíquica na meditação, você vai ter uma leitura de um livro, né, ou até numa conversa. Uma conversa, né, construtiva com alguém, não, você vai ficar autocentrado lá no seu mundinho, na sua tela. Então, gente, uma leitura extemporânea, mas é pra gente pensar, que é análoga ao que Ortega Gasset está dizendo. Ou seja, esse homem moderno é um homem que não consegue absorver o espaço vazio, ele não consegue encarar o abismo. Lembra que Nietzsche, lembre-se, ao olhar para dentro do abismo, o abismo também olha para dentro de você. A frase de Nietzsche, né? Se você contempla o vazio, esse vazio te absorve de uma forma. Então, o que nós fazemos? Nós fugimos do vazio. Não, temos que olhar o abismo. Não para mergulhar nele, para compreender o outro. Então, essa sociedade moderna, segundo Ortega y Gasset, é uma sociedade sem alteridade. Ela não conhece o outro, né? Ela não vive uma experiência autêntica de diálogo, dialética, de comunhão. Todo mundo vive o seu mundo fechado, tá? Metas, ações, compromissos, sem possibilidade do diálogo substantivo, sem a conexão interpessoal. Então, ou seja, para vocês verem, ele não está defendendo o individualismo, nem defendendo o silêncio absoluto, ou seja, não, vamos viver então cada um na sua, todos contra. Não, nada disso. Pelo contrário, está faltando essa possibilidade de você reconhecer no outro alguém capaz de dialogar com você, promover com você cultura, né? E todo dia. Então, ou seja, tudo é corrido, tudo é apressado, nunca tem tempo para nada. Pode ver, gente. Isso aí até é algo baseado em Nietzsche também. Se eu não tenho tempo para aquilo que é mais sofisticado na vida, cultura, arte, amor, ou religião, dependendo, olha, então é porque eu sou um escravo do trabalho, já dizia Nietzsche, e endossado por Ortega y Gasset. É uma reflexão psicológica para a gente. Como é a nossa vida? Nós temos, ao longo do dia, dedicamos uma parte do dia, a parte mais substantiva, a maior parte do dia, àquilo que é dotado de sentido? Muitas vezes não. Como a gente fala, por exemplo, né? Não tem tempo nem para mim mesmo. Está errado. Tempo para cuidar de si. E não é só uma boa alimentação, um café, um chocolate, um filme, uma música, um livro. Não é só isso. Ou até uma boa noite de sono, justa, legítima, ou cuidado higiênico. Não é isso. É você ter o seu tempo íntimo, o seu tempo singular, né? Mais uma vez, não é você ficar o dia todo meditando, introspectivo. Pode ser, né? Mas se você não tem um tempo de fato para você, para o seu próprio eu, a impressão que dá é que você está fugindo de você mesmo. Entende? É o homem alienado. Esse é o homem massa, então, Gracie. Homem massa, então já vou abordar agora com mais detalhes, é a figura despersonalizada. Então, gente, não é uma categoria quantitativa. Ou seja, por exemplo, eu posso, de repente, isso é algo que é um debate com a própria psicologia social da época, tá? Gabriel Tarde, Gustavo Le Bon. Por exemplo, na psicologia social, você falava o seguinte, que o ser humano, em determinadas circunstâncias, ele perde a sua identidade. Por exemplo, na multidão, no metrô, no trem, nas ruas, na fila do ônibus, até no caos, nos jogos, no circo, no teatro, a pessoa ela se massifica, ela se une aos demais, ela perde a sua substância, né? Ortega C é mais sofisticado que essa leitura. Por exemplo, eu posso muito bem estar num estádio de futebol, num evento de massas, me unir àquela massa, àquela identidade coletiva, mas nem por isso eu deixo de ser eu mesmo, tá? Então, ou seja, não é o fato de você estar na multidão que torna você massa. Não. Eu sou na multidão, mas eu sou eu. O eu aberto ao mundo, dialogante. Não sou um eu autocentrado, mas eu mantenho a minha personalidade.
né? Eu não sigo as pressões das multidões, das massas, tá? Eh, então, ou seja, esse homem moderno, pela própria necessidade do mercado, do trabalho, da vida acelerada, ele se relaciona com muita gente, mas sem profundidade. É uma vida vazia. Ou seja, eu vejo o outro como uma coisa. Eu mesmo acabo me tornando uma coisa. Eu mesmo viro alguém que não é uma pessoa, um ser multidimensional. E que multidimensional, gente, não são pessoas que sabem de tudo, polímatas. Não. Multidimensional é porque pensam a vida nas mais diversas perspectivas. Por exemplo, Ortega y Gasset, ele seria contra o hedonismo barato que a gente conhece, né? Mas, por exemplo, pensando aqui de forma singular, por que que nós somos obrigados a sempre a colocar o dever na frente do prazer? Por que não, às vezes, um direito de fazer algo diferente? É mais ou menos isso, né? Eh, Às vezes a vida exige de você ser diferente, fazer algo fora do padrão, mas temos medo. Medo da represália, medo medo de fazer algo que você talvez sofra alguma sanção, ou não. Então o próprio medo de ser diferente aprisiona teu espírito, né. Eh, então a ideia de sociedade de massas é uma sociedade que o trabalho, as formas de vida, elas aproximam as pessoas fisicamente, mas não permitem a sua proximidade cultural. Ou seja, estou no meio da multidão e não vejo um outro, não vejo um rosto, gente. Vejo pessoas anônimas, números, tá? É isso que seria a ideia de sociedade de massas. Vivemos entre milhões de pessoas, mas quem de fato é meu amigo? Em quem eu posso confiar? Em quem eu posso encontrar um rosto que se conecte, que estabeleça uma relação comunicacional? Comunicacional o quê? Comunicação o quê? É estabelecer uma comunhão, comunhão de ideias, de ações. Então nós vivemos solitários, monádicos, tá? E outros pontos que Ortega y Gasset vai apresentar. A própria educação tradicional, moderna, ela massifica. Por quê? Não leva em conta o singular de cada estudante. Então, por exemplo, em cada turma, você é obrigado a cumprir metas, a cumprir determinações, sem levar em conta que todo mundo ali é diferente. Todo mundo ali tem uma história única, singular. Você pode pegar, por exemplo, o mesmo livro e estudar com 30 pessoas. As 30 pessoas vão apresentar leituras diferentes em relação a esse conhecimento, a esse discurso, tá? Não existe leitura única. Toda interpretação é legítima. Então, a própria escola moderna, ela muitas vezes mata o pensamento. Lógico que existe uma leitura contemporânea, posteriori, que vai contestar justamente essa massificação. Só dar um pitaco aqui, gente. Paulo Freire. Paulo Freire, considerado por muita gente, nossa, que Paulo Freire, ele se apropria das teorias de Ortega y Gasset. Por quê? Porque a educação moderna é uma educação massificadora, que vem de cima para baixo. Não é uma educação dialética, não é uma educação dialogante, uma educação que promove o a possibilidade de você se recriar na relação pedagógica, que então não se modifica. Em qualquer relação educacional, a gente se modifica, eu me modifico, vocês se modificam, né. Cada atividade cultural, cada atividade intelectual é um salto qualitativo, é uma mudança. Ninguém pode dizer: "Ah, não mudei". Toda hora a gente está mudando, só que a gente não percebe, porque estamos muito embotados, a gente tem muito estímulo, muita camada, de ações despersonalizadas, a gente não percebe a mudança, não percebe que a gente está se transformando. É isso, né. Então a educação moderna é uma educação direcionada para o mercado, para o trabalho, para a guerra, inclusive, para a disciplina, para o dever. Não é focada para a formação da singularidade humana.
Então não é à toa. Você vai estudar um monte de conteúdos que são, aí, mais uma vez, heteróclitos. Tem que correr atrás. É preencher o teu tempo, o teu pensamento. Não tem um minuto de reflexão. Um tempo livre para você meditar. O tempo livre para terminar as atividades da escola. Ou seja, criar um rebanho pedagógico. Isso é muito bem apresentado por THC. Né? A educação se torna uma estrutura que tira do jovem o amor pelo conhecimento, que deveria o quê? Pautar pelo ócio, pelo tempo livre, não aproveitado com trabalho maquínico, mecânico, trabalho automático, mas com a liberdade, liberdade de ser. Ora, é melhor, talvez, eu ficar 2 horas contemplando a Mona Lisa do que resolver um exercício de matemática, por exemplo. É mais ou menos isso. Né? No mundo atual, tecnocrático, quem é que vai se dar esse luxo de poder contemplar uma obra de arte por muito tempo? Ouvir uma música. Por exemplo, é comum você fazer um exercício ouvindo música. Ok, legal. Mas por que você não pode ver a música sem fazer nada? Ou seja, só ouvir a música. Ler um livro, sabe? Sem qualquer preocupação com o tempo. Não, posso ler máximo meia hora, porque senão depois tem que fazer o trabalho. Não, faz isso, leia. Né? Entendeu? Então, não é esse o objetivo. É, e o que o Ortega Gasset vai dizer também? Então, nessa decadência da cultura, da rebelião das massas, né, tudo aquilo que é diferente é indecente. Até ele usa o ditado, né? Segundo os americanos, ser diferente é indecente. Ou seja, o direito à diferença, ao singular. Né? Você é diferente não para ser do contra. Você é diferente porque é a sua própria expressão da singularidade. Mas aí, a cultura, a religião, a moral estabelecida são contra. Elas querem o quê? O homem padrão, o ser padrão, né? O modo de vida na qual nada se distingue. E a sociedade moderna, ela se pauta por essa perspectiva. Nada pode sair da curva. Ou seja, ela não aceita contingência, só a necessidade, só o concreto, o direcionado. As pessoas que são dirigidas para um fim. Ou seja, o ser humano, ele não tem um telos em Ortega y Gasset. Ele não tem uma finalidade. O tempo todo é recreação. Mas a gente acredita o quê? Ah, tudo bem, na religião nós temos uma finalidade na vida, né? Salvação, o bem, certo. Mas o ser humano, ele não pode se pautar só pela religião. A cultura, ela não tem finalidade. A cultura, pode até dizer com fim em si mesmo, né? Ela não tem um meio objetivo, uma, um critério quantitativo. Cultura é para você se formar como pessoa, né? Para você poder justamente se modificar constantemente, não aceitar respostas prontas, ousar ser diferente. É o que ele coloca, né? Se a cultura, desde a tua infância, ela te padroniza, ela vê como extravagante todo aquele que não aceita permanecer dentro da lógica pré-estabelecida. Ela vai, de uma forma, punir aqueles que são diferentes. Ser diferente é indecente. Ou seja, ser diferente é quase que imoral. Né? Então, a sociedade moderna, de massas, ela cria um homem sem qualidades, sem atributos. Né? Por exemplo, pode dizer, Renato é inteligente, Renato é perspicaz. São atributos, predicados que eu atribuo ao meu ser. E muito mais. Talvez seja mais fácil falar o que eu não sou do que eu sou. Né? O que é alguém? O que é o ser? Como eu posso definir uma pessoa? Não tem como, plenamente. Porque nós estamos em devir, de formação contínua. Então, por mais que eu tente me categorizar, é o exercício mais difícil que existe. É o exercício mais difícil que existe. É você se reconhecer como um ser pleno. Não existe plenitude, na verdade. Né? Porque o caminho se faz caminhando. Olha aí. Uma frase muito cara, que seria, né, o próprio Ortega Gasset. Não existe caminho pré-estabelecido. Você se constrói. E vai falar, por exemplo, o seguinte, que eu sou eu em minhas circunstâncias. Uma frase clássica de Ortega Gasset.
Por quê? Porque o que nós chamamos de eu, não é um eu metafísico, à la Platão, Descartes, a própria moral cristã, nada disso. Esse eu, ele é histórico, ele é construído numa cultura, numa época, com seus valores, suas línguas, suas perspectivas. Só que, o tempo todo, eu estou jogado no mundo. Então, nesse ponto, inclusive, até permite uma conexão do Ortega y Gasset com o existencialismo. Ou seja, a ideia de que a existência precede a essência. Não existe essência humana. Não existe um telos para a vida humana. A vida humana é o tempo todo o quê? Agon, luta, combate. É isso que é o elemento mais importante da Ortega y Gasset. Não combate no sentido político, gente, violento. Combate por quê? Porque é luta pela vida. Não só sobrevivência, mas luta por ser mais. Então, ou seja, se eu ficar estático, eu posso ficar parado, contemplando. Posso ficar parado também sem fazer nada, literalmente. Né? Então, ou seja, eu serei aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu sinto. Eu sou aquilo que eu reflito. Então, eu sou eu em minhas circunstâncias. Só que, justamente, as pessoas no mundo moderno têm medo dessa singularidade. Elas querem o quê? Já um esquema pronto, linear. Elas têm medo da contingência, medo do acaso, medo da sorte, do aleatório, do jogo da vida, né? Então eu quero certezas. Eu quero certezas. Eu não quero questões. Tem diferença, né? Eu quero viver enquadrado, devidamente enquadrado, para não sofrer com o vazio, com a dúvida, com a ausência de respostas que me guiem, tá? É, então, a partir daí, com essa anulação da diferença, nós vemos o quê? No amálgama. O que é uma amálgama? Você mistura todos os seres humanos num bloco homogêneo, né? Isso é a massa. A massa despersonalizada, a massa desprovida, né, da reflexão do senso crítico. Então, de cima para baixo, é imposto um padrão de ser. A própria mídia faz isso. Né? Por exemplo, na época de Ortega y Gasset, estava em voga algumas teorias comunicacionais que ajudam a gente a entender esses paradigmas. Uma delas é a teoria da agulha hipodérmica. Por exemplo, um estímulo social, um estímulo cultural, um estímulo político, midiático, digamos assim, vindo de cima para baixo, ele teria o mesmo poder sobre todas as pessoas. Ou seja, impactaria sem qualquer resistência. Só que por mais que existam pessoas vulgares, né, mas o ser humano, ele, por natureza, ele resiste. Nada é meramente transparente, nada é meramente indevassável. Tudo de uma forma causa impacto e causa resistência, tá? Por exemplo, a água, quando passa, né, passa pela alto da montanha, pelas rochas, até chegar na fonte, ela se transformou ao longo da passagem. Então, ou seja, nenhum estímulo, ou seja, por mais que seja um estímulo muito forte, ele penetra em mim. Ou seja, já há uma resistência física, não adianta. Né? Então, tudo impacta o ser humano e, por mais que você não tenha uma resposta imediata, mas ela exige de você, sim, uma resposta, muitas vezes não percebida. Então, segundo o THC, o ser humano singular, ele percebe as mudanças, ele percebe as diferenças. O homem comum vive de forma anônima, de forma automática, quase como uma marionete. Né? Mas por quê? Porque ele não tem o senso diretriz da vida. Ele pode mudar, ele pode se tornar senhor de si mesmo, mas ele vive conforme os outros, de maneira vazia e alienada. Né? Então, ser diferente é ser indecente. Ser diferente, ousar ser diferente, ao contrário ao mundo massificado, ao mundo vazio, né? Ao mundo de vazio de sentido. Né? Porque, por exemplo, o mundo está jogado para mim. Eu vou dar sentido para o mundo. E sentido aqui não com produção, mas com reflexão, com arte, com contemplação. E vou buscar pessoas
que eu possa dialogar, né. Então, mais uma vez, é claro, às vezes a solidão é muito importante, é importante de fato a gente ter um momento de solidão, de introspecção, mas e eu posso até mesmo, eu diria o seguinte, além de Aristóteles, eu até posso ser feliz sozinho, mas querendo ou não, eu vou querer encontrar o quê? Os bons amigos, bons encontros, bons afetos. E aqui tem um pouco de Spinoza em Ortega Gasset, né. O ser humano, ele no fundo, não vai se realizar plenamente só no seu mundinho autocentrado. Ele precisa se abrir para o mundo, né, porque é um ser histórico, é um ser que se constrói pelo processo de vida concreta, tá. Então, eh, o que mata o homem moderno é essa vida, eh, sem nobreza, sem qualidades definidas. É uma vida que é praticamente o quê? Anulação de predicados, né. Você é algo, o ser é algo. Não existe o ser puro, o ser abstrato. O problema é esse, a massificação cultural, ela cria figuras abstratas. Abstratas sem densidade, sem profundidade. Tudo é aparência, tudo é superfície, tá. Então, mais uma vez, a própria literatura, a própria arte, a própria linguagem, a própria educação, elas promovem esse tipo de homem esvaziado de si mesmo, com medo de enfrentar o vazio da existência. E outro ponto que ele vai abordar também com bastante intensidade, e que até aproxima um pouco ele dos liberais, digamos assim, a escola austríaca, é a crítica ao Estado, que é uma crítica que já existia também em Nietzsche, né. Para Nietzsche, o Estado é um monstro frio, né. Ele está se referindo sobretudo ao Estado alemão, prussiano, né, o Estado militarista, imperialista. Ortega sempre diz o seguinte, né, ele não quer que o Estado se torne mínimo, ele não é defensor do minarquismo ou do anarquismo, sei lá, né, do anarcocapitalismo também, porque para Ortega Gasset, todos os modelos econômicos são massificadores. O capitalismo, o socialismo, isso é muito importante destacar também. Para Ortega Gasset, não importa o espectro político, não importa a visão econômica, todas elas massificam o sujeito. Então, no fundo, ele está buscando o quê? Mais do que uma historiocracia do espírito, é a singularidade do espírito, né? A aristocracia é o poder dos melhores, né? O Aristos é o melhor, né? Sim, simbolicamente nós queremos ser aristocratas de espírito, mas mais importante é ser singular, né? É a excelência do singular. Então, o que que o Estado faz? O Estado, ele é uma máquina burocrática. O Estado moderno é uma grande máquina burocrática. É uma máquina anônima, impessoal. Uma máquina que, em nome da rentabilidade, da performance, da sua própria organicidade funcional, aniquila, anula o indivíduo, né? O que é o indivíduo perante o Estado? Nada, né? Então, Ortega Gasset vai se contrapor também ao fascismo, ao nazismo, porque são projetos que são contrários à verdadeira singularidade humana, né? Ou seja, o Estado é tudo, o homem é nada. O sangue, a terra é tudo, a nação é tudo, o homem é nada. Não. O que é a nação? Feita de homens, homens históricos, singulares, que se unem em prol de uma causa maior, né? Mas o problema é que, com o tempo, isso se torna um poder cristalizado, um poder que não é dotado de sentido. É um poder que anula o diferente. A própria leitura, por exemplo, do Leviatã, de Hobbes, né? Abro mão da liberdade em prol da segurança. É um moderno que é segurança de todos os aspectos. Segurança profissional, segurança econômica, segurança material, social, certo? Nós precisamos dessa base material da vida. Mas e a transcendência? Né? E o salto qualitativo? E o salto no escuro? Então, segundo o THC, o Estado moderno é um Estado que, por sua organicidade, por sua burocracia, por seu funcionalismo, ou seja, tudo é direcionado, tudo tem sentido. É, é um modelo de vida que você já praticamente se torna um cidadão útil
quando você se adequa a essas normas, esse projeto de vida. Então, por exemplo, Deus está morto, segundo Nietzsche, né? Matamos Deus, mas colocamos o Estado no lugar. Então, o homem continua buscando metas, formas, modelos estereotipados de conduta. Então, mesmo que eu seja ateu, materialista, comum, eu continuo ainda que buscando simbolicamente o mesmo princípio de vida da vida religiosa antiga, só que agora com uma outra roupagem. Então não houve um salto qualitativo, não houve uma transformação extraordinária da existência. Isso é um ponto também muito importante que ele vai colocar, né? Ele não quer dissolução do Estado, não é isso, mas uma crítica ao papel do Estado. E, gente, o que é o Estado moderno? O Estado moderno é um Estado, e tudo na época teve a ser colonialista, imperialista, um Estado que é inchado, é um Estado que cresce às custas do trabalho humano, do esforço vital do homem. Então, ou seja, uma elite controla esse Estado e impede que tenhamos não a felicidade, mas a nossa capacidade de sermos diferentes, né? Então você vive em função da lógica do poder do Estado, das governanças, né? Porque você transfere a sua responsabilidade para outrem. Você não questiona, você aceita. É um grande problema, né, para a gente pensar. Então, ou seja, em Ortega y Gasset, a sociedade massificada, que se conecta em diversas perspectivas, ela, o que ela vai de uma forma fazer com o ser humano? Ela vai criar já uma trajetória pré-estabelecida, onde você só é útil quando você aceita aquele modelo já promovido para você. Por exemplo, a minha família faz às vezes, você tem que ser médico, você vai ter que ser tal, tal função, tal profissão. Por que não ser diferente? Por que não poder ser aquilo que você ama, gosta, né? Bem, vamos lá. Meu amigo Átila, diga lá. Não, só uma dúvida. Então, em referência ao termo decadência, você traz a ideia de que é uma queda. Mas se, seguindo a lógica, o Estado ocupa esse espaço de regulador que vinha da igreja anteriormente, é, a gente, a ideia da gente estar decaindo. Aonde seria então uma fonte onde essa cultura tivesse mais pleno esplendor, vamos dizer assim? Átila, grande questão, vamos lá. É, a cultura, ela não, por mais que seja histórica, nos estilos de construção coletiva, mas ela não é datada, né? Ela é uma construção assim, e não é espontânea. É um processo lento e que não pode ser metrificado, né? Por exemplo, para a religião. A religião, assim, em si é legítima. O problema é a religião institucional, que também é uma crítica que ele vai fazer, tá? Porque vem com os dogmas, vem com uma série de critérios que são, às vezes, incompatíveis com a nossa própria liberdade de ser diferente e singular. É claro, a religião institucional ela cumpre um papel, veja bem, de uma forma regulador, né? Em relação aos excessos, em relação à própria lubricidade, né, do homem, que, veja bem, isso é uma questão meio complexa, né? Até que ponto a religião ela seria positiva para afirmar o homem, para manter o homem num padrão de vida aceitável, e até que ponto ela tira a nossa liberdade? A diferença é muito tênue, tá? E é uma crítica que também é partilhada por Nietzsche, por exemplo, né? O próprio Nietzsche, veja bem, olha só, o Nietzsche, ele é contrário à moralidade religiosa. Mas ele vai dizer que a própria religião ela tem esse papel. O papel da qualquer religião, claro, cada um com seu dogma, mas é o quê? É cultivar um tipo de homem. Ela promoveu um potencial humano. Só que, ao mesmo tempo, ela retira de nós o nosso traço mais trágico, mais insólito. Por exemplo, né, o modelo cristão de homem. De forma genérica, tá? Seja protestante, católico, ortodoxo.
Preparar o homem para salvação. Salvação pós-morte, né? Pós-vida física. Que homem que vai encontrar singularidade nesse processo? Por quê? Porque você vai abrir mão. Por um lado, você vai ser obrigado a fazer penitência, a ter uma vida de rigor ético, né? Por um lado, isso pode promover o quê? Um afastamento do homem em relação às paixões mais grosseiras. Mas, por outro lado, também pode o quê? Tirar de nós a autenticidade. E se porventura eu considero que ser lúbrico, gozoso, é algo extraordinário. Entende? O libertino. Por que o libertino não tem espaço nessa perspectiva? Entende? É uma coisa que vai ficar latente nisso. Né? A religião, então, a religião institucional, ela pressupõe que todos aqueles que saem fora do rebanho são ímpios, são insalubres, são perigosos. Né? Daí a perseguição aos hereges, daí a perseguição justamente àqueles que são pessoas divergentes, né, moralmente falando. Ora, não tem espaço para o diferente, entendeu? Por que a religião tem que perseguir quem é diferente? A questão sexual, por exemplo, a questão discursiva. Por que eu não posso ter direito à minha diferença, ao meu gozo? Entende? Então, assim, a decadência cultural, ela é muito mais ampla que, por exemplo, decadência moral, tá? A gente fala assim, por exemplo, decadência moral. Um povo que, por exemplo, imagina, tá? Que cultua, que idolatra pornografia, bebedeira, as cubilanças, glutonaria. Isso aí seria o que nós chamamos de decadência moral, né? A decadência cultural, ela não engloba necessariamente essa decadência moral, entendeu? Porque, por exemplo, eu posso ser um libertino. Marquês de Sade, por exemplo. Marquês de Sade é um libertino. E ele não era um decadente. Por quê? Porque ele via naquela liberdade ampla dele, aquela ousadia da liberdade de gozar a singularidade humana. Entende? Agora, quem é que está disposto, quem é que é capaz de fazer aquele tipo de vida que ele propunha? Poucas pessoas. Por quê? Porque aquele excesso de prazer de Sade também traz a dor. Também traz o vazio, traz o trágico, entendeu? Um ponto de vista. Então, ou seja, quando eu falei até no início da decadência, a decadência, ela apresenta esse traço, né, de uma perda da substancialidade vital. Ou seja, a pessoa idosa, ela é vitalmente decadente. Assim, o corpo dela pode ser decadente, mas ela pode ter o quê? A agudeza do espírito. Então, a decadência física, ela não é a decadência espiritual, a decadência intelectual, entende? O físico é normal, porque é o traço. O próprio livro se degrada, entendeu? Tudo se degrada no sensível. Agora, a cultura, ela se fortalece. Né? Eu posso muito bem encontrar uma pessoa jovem e moralmente, intelectualmente, existencialmente decrépita. Uma pessoa idosa, plenamente potente de pensamento. Mas seria não no sentido de atividade física, no sentido de intelectual, né, de gosto pela arte, pela vida, pela abundância de vida. É o que tanto Nietzsche e Ortega vão dizer. Tá? A decadência moral, ela às vezes é até uma palavra mal colocada. É isso que eu quero dizer. Porque não é o fato de você afirmar o prazer da vida, o gozo, que torna você ímpio. Ímpio para os homens ou para a religião. Mas é, às vezes, essa liberdade de você ser mais, de ousar ir contra a norma, que vai te dar, de fato, a sua verdadeira historicidade. Dá para entender? Não, a gente pode voltar aqui. Esse tema é muito importante, cara. Eu acho que você foi num ponto crucial para a reflexão. E é, assim, é inquietante mesmo. Né? Porque, veja bem, o que está sendo colocado aqui, vamos colocar de outra forma, a própria decadência moral, que nós atribuímos como decadência moral, ela pode promover a decadência cultural. Ou seja, eu tenho medo de pecar, tenho medo de ser diferente, medo de fugir do rebanho, medo de ir contra as normas religiosas. Ora, isso me torna o quê? Rebanho. Me torna comum. Né? Então, eu sou um decadente vital, porque eu perdi o meu traço de singularização, de afirmação individual. Não individualista, mas individual. Ou seja, eu sou mais quando eu ouso ser diferente. Eu ouso ir contra a diferenciação simbólica e cultural. Né? Por exemplo, por que eu sou obrigado a saber, como todo mundo, matemática, física, química, biologia?
Entende? Por que a escola tem que passar por esse processo? É um processo moral, querendo ou não, também. Né? Se você, por acaso, não sabe aquele conteúdo, você é quase uma punição. A reprovação, a nota baixa, entende? São normas, são regimes morais, intelectualmente falando. É nesse aspecto. É... Então, o decadente, às vezes, né, o que eu chamo de decadência moral, na verdade, é o sujeito que ousou ir contra as normas. Claro, mais uma vez, as normas são criadas também para gerar uma certa hierarquia, que senão seria até um caos, né? Mas não sabe, um pouco ambivalente isso. Que é, mais uma vez, é o paradoxo da cultura. É o grande paradoxo da cultura. Imagina só, quer ver? Tudo é permitido. E não é leitura do THC, tudo é permitido, né? Imagina só, tudo é permitido. Então agora eu faço o que eu quero. Posso gritar, posso assediar, sei lá. Se por acaso todos fazem o que querem, o que acham que querem, tem isso também, né? Será que eu sei aquilo que eu quero? O THC não é desse debate psicanalítico, não, mas na psicanálise eu diria o seguinte: será que de fato eu sei aquilo que eu quero? Será, entende? Eu quero de fato isso, ou eu sou levado a crer que quero aquilo? Quero isso, né? Porque isso são os estímulos externos, a publicidade, a propaganda, a própria forma de vida social que pressiona você a imitar, igualar, emular, né? Então, eu não sei realmente o que eu quero, né? Até um pensamento também. Por exemplo, como eu falei, eu posso muito bem ter sido contra só para causar, né, como se diz, só para lacrar, usando a linguagem atual. É bobagem. Numa leitura nietzschiana, ser o último homem, né? Para ousar ser diferente, eu tenho que me autoconhecer. O próprio Sócrates, que ele propunha, homem, conhece-te a ti mesmo, usando até o próprio primado apolíneo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, ao me conhecer, ao me autoconhecer, eu sei quem eu sou. Eu sei que minha identidade é um processo. Eu sei quem é esse eu que me constitui. E seus impactos, seus efeitos, seus valores. Então, com isso, eu me construo nas circunstâncias. Né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Então, Sócrates sempre foi um inconformista. Entende? Um homem singular, ele é inconformista. Ele não aceita as regras estabelecidas de maneira plena. Né? Por exemplo, é... por que eu não mato? Porque eu vejo o outro como igual a mim, como um ser dialogante. Não é porque eu tenho medo de Deus. Entende? Se por acaso eu deixo de fazer o mal por medo da punição divina, isso aí não é de fato um ato nobre. Eu estou agindo por medo. Eu tenho que cuidar do outro. E é até interessante, tá, também, porque também existe uma ética do cuidado em Ortega y Gasset, como existe, por exemplo, no próprio Heidegger, que eu vou aprender dele. Né? O cuidado com o outro não é o sentido de você idolatrar o outro, mas é reconhecer no outro uma persona, uma pessoa, um ser histórico, um ser potencialmente dialogante com você. Então, entendeu? O próprio liberalismo, ele não é favorável, você faz tudo o que você quiser. Não, não é telema, sabe? Está dentro da lei. Não, que isso seria uma forma de niilismo também. O fazer tudo o que você quer é niilismo, porque você, na verdade, o quê? Está buscando preencher o vazio da vida só com transgressões. A transgressão é necessária na cultura, na arte, claro. Você precisa inovar. Agora, essa transgressão, ela é pautada por quê? Entende? Por exemplo, autoridade. A autoridade é legítima. O próprio THC coloca isso. Professor, intelectual, ele tem uma autoridade, né? Construída historicamente, pelo letramento, sua própria escolaridade. Entende? Uma leitura mais anárquica diria o seguinte: não, recusa a autoridade. Então, os pais que não têm mais valor, os mestres, os professores, viraria um caos. Entende? Porque não tem mais unicidade, não existe mais uma unidade de estilo, uma hierarquização, que é importante também ter uma hierarquia. Entende? É... Ortega y Gasset vai apresentar o seguinte: a hierarquia cultural, a hierarquia social, não no sentido político, econômico, uma hierarquia de valores. A gente tem que hierarquizar, porque senão realmente fica algo sem um
poder de direcionamento para o sujeito. Outras palavras, por exemplo, imaginar o seguinte: ok, a escola, ela massifica. A escola massifica, não tem como negar. Agora, ela é um espaço de convivência. A gente aprende a lidar com a diferença, aprende a lidar com o outro, a ganhar uma maturidade fora da casa, fora da concha, legítima. O que a escola deveria fazer? Promover um modelo de educação que todos os talentos sejam reconhecidos. Por exemplo, eu não consigo aprender matemática em um mês, o outro consegue. Eu não estou errado por causa disso. Não é questão cognitiva. Tem que analisar o porquê disso. Por que a minha mente ela não tem esse direcionamento para tal tipo de conhecimento? Entende? Eu tenho que ter que revisar os currículos. Mas, ou seja, não é dizer também que a criança pode fazer tudo o que quiser na escola, não tem mais disciplina, não tem mais regras. Não. É reconhecer o potencial de cada um. Entende? É a mesma coisa no livro. Por exemplo, fala o seguinte: se eu disser que, por exemplo, Nietzsche era cristão, é errado, é mentira. Agora, eu posso dizer o seguinte: que Nietzsche é um autor que apresenta, apesar da sua leitura de mundo ateísta, uma compreensão sagrada. Eu posso encontrar isso em Nietzsche. Então, agora dizer que Nietzsche é cristão vai contra os fatos. Entende? É forçar uma coisa que é absurda. E aí seria o quê? Seria um ato até demagógico, né? Anti-intelectual. Um ato desonesto, intelectualmente falando. Então, ou seja, a educação, ela tem uma meta de formar o sujeito, direcionado para a vida. Agora, o que quebrou a educação tradicional, o Estado, o poder e toda a comunicação, mídia, jornalismo, digamos assim, é que são padronizadas. São forças padronizadas que desenraizam o sujeito, entende? Tira de nós essa capacidade da gente ousar pensar por conta própria e ter um estilo próprio e seguir nossa própria temporalidade, além do tempo cronológico. Entendeu? Fiz uma digressão aqui, mas vamos voltar. Esse tema é importante, né? Então, por exemplo, a educação tradicional, ela promove a decadência cultural, nesse aspecto. Porque, claro, mais uma vez, a gente tem um projeto de vida, talvez, ou não, né? Olha aí, ao mesmo tempo que já falo, já nego. Por quê? Você quer de fato essa trajetória ou você foi educado a querer essa trajetória? Por exemplo, imagina, eu sou de uma família, por exemplo, de médicos. Quero ser músico. Mas é arriscado. Siga a nossa trajetória. Por quê? Porque eu não posso ousar ser diferente. Então eu vou ter que pensar, né, o tempo todo. E a minha escolha é única. Então, mais uma vez, nesse ponto, há um quê existencialista em Ortega Gasset. A minha escolha é um ato decisório trágico, porque é um saltar no escuro, no vazio. Então, por exemplo, eu posso muito bem fazer uma carreira já rentável e ser decadente, vitalmente, ser infeliz, ser pobre de espírito. Estou reproduzindo algo que é rentável, ok, maravilha. E também, assim, não vou ser hipócrita. Muita gente se realiza, né, materialmente, né, ou acha que está se realizando. Até porque também tem que ver o seguinte: quais são os valores daquela pessoa, o que ela quer. De repente, essa pessoa não é feliz com aquela profissão, mas ela rentabiliza. E com aquela rentabilidade, ela pode realizar outros projetos a posteriori, ou não. Né? E aí tem a chamada, que chama hoje, né, de transição de carreira, reinvenção de carreira. É uma possibilidade. Há pessoas que não se conformam. Desde o início, não, eu não quero ser isso, eu quero arriscar. Podem até não ter sucesso material profissional, mas elas têm a sua força intelectual, espiritual, singular reconhecida. Ou seja, eu não consegui sucesso material, mas eu ousei ser diferente, eu ousei fazer aquilo que me agrada. Aí pode até parecer, hipocrisia, né? Porque o cara vive numa situação complicada. Mas é que tá. Quem é que vai estabelecer o que é bom e o que é ruim? O próprio sujeito. Entende? Na leitura de Ortega Gasset, quando você vive essa massificação cultural, esse processo de pensar como os outros, fazer como os outros, você não reflete o que é bom e o que é ruim. E você é o próprio termômetro. Ninguém pode escolher por você.
Ninguém pode estabelecer para você o que que é legal, o que que é interessante, o que é ruim. Não, é você, né. É claro, por exemplo, a própria vida é assim, né, querendo ou não, nós somos menores por um tempo, no sentido físico e moral, mas chega um momento que precisa o quê? Dar o salto, a maioridade intelectual, que é a própria ideia do iluminismo. Eh, Ser maior, na visão iluminista, é você ousar pensar conta própria, você caminhou com alguém. Alguém segurou tua mão. Agora tá na hora de você dar o voo sozinho, de você andar sozinho. Você não pode ficar dependendo de alguém, né. E aí volta a questão até do Estado que eu coloquei. Eh, assim, o Ortega Gasset, ele está analisando, tipo, um Estado moderno, que é um Estado praticamente o quê? Um Estado que não promovia condições de vida como a gente vai pensar no Estado de bem-estar social, tá. Mas é um Estado que, pela educação, pelas leis, pelas regras, por seu próprio burocratismo, ele tolhe, né, os nossos poderes singularizantes. Por exemplo, não tem como negar, falar o seguinte: "Ah, o nosso Estado hoje é pior do que o Estado no antigo regime", é uma bobagem falar isso. Se vivesse na Idade Média, para você se deslocar de uma região para outra, você pagar uma taxa, um imposto, você não conseguia se enraizar em cidades diferentes, entendeu? Não era um Estado cosmopolita, não era uma cidade cosmopolita, né. Então você tinha muita dificuldade de transitar pelo mundo, porque tinham barreiras históricas, geográficas, econômicas, né. O Estado hoje, querendo ou não, ele está migrando do quê? Para um estado de bem-estar social, né. Qual é o primado do Estado? Promover, né, a liberdade do indivíduo desde que ele não prejudique a do próximo, né, é um primado básico da Constituição, né. Ok, maravilha. Mas em compensação, por mais que seja bem intencionado, nós temos limites. Por exemplo, em relação à própria liberdade de empreender, liberdade de você fazer o que você quiser com o seu corpo, assim, estou dando um exagero aqui, tá. Isso transcende até HC. Mas, por exemplo, imaginar o seguinte: por que que o Estado vai legislar, e não é que eu defendo isso também não, tá, mas por que que o Estado vai legislar o que eu faço com o meu corpo? Se eu quiser vender um rim, por exemplo, por que eu não posso vender? Eu não posso vender no Brasil, mas eu posso vender um rim. Ah, eu quero vender um rim para poder monetizar. Não posso. Qual o critério moral que o Estado vai usar para impedir que eu venda meu rim? Ou então, por exemplo, eu quero fazer assim, não concordo com isso, tá, mas todo respeito quem usa, mas é o seguinte, eu quero fazer uso recreativo da cocaína. Por que que eu não posso? Entende? Qual o critério moral do Estado para impedir você de usar tal substância, né? Até porque tem um limite, até tal por exemplo, maconha, por exemplo, que é mais aceitável, digamos assim, né? Até tal limite você é usuário, mais do que isso é tráfico. Gente, entendeu? Um critério quantitativo, não é qualitativo. Como, por exemplo, olha o caso aí da própria, um caso histórico da própria HTHC, a lei seca. Por que o Estado tem o poder, né, sobretudo nos Estados Unidos, na época, tem o poder moral, legal, de estabelecer, de impedir que eu consuma álcool, que eu produza, que venda álcool. Por quê? É um critério moral. Porque se acreditava que o consumo de álcool embotava o sujeito, tornava ele agressivo, improdutivo. O que mais promove a economia numa leitura liberal, assim, não é que seja liberal não, tá gente? Tipo assim, eu estou dando aqui visões amplas. Numa leitura liberal, o que mais promove a economia é o pecado, é o vício. Olha aí o Mandeville, por exemplo, né, falando. É claro, vamos lá, nós temos necessidades básicas, comida, roupa, remédio. Agora, se eu quiser, consumir uma parte do meu vencimento com bebidas, é meu direito. Ah, mas você vai se intoxicar. Ora, se você não obrigar alguém a beber e nem prejudicar o outro com o seu comportamento, às vezes, inadequado, tá tudo bem. Essa seria a leitura liberal. Que, de uma forma, dentro do contexto de Ortega y Gasset, é plausível, tá? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O que a gente poderia pensar aqui? Eu, quando eu afirmo as condições que me tornam, possivelmente, considero mais felizes, mais potentes, eu devo seguir essas perspectivas internas. Então, ou seja, eu não posso aceitar que alguém escolha por mim. Essa é a crítica que ele faz ao Estado, né? Um certo paternalismo. O Estado é paternalista em relação ao sujeito. Ele estabelece critérios de valor, talvez com um certo ranço moral religioso,
que infantilizam o sujeito, entende? É claro, a gente sabe que tem outras leituras, outras camadas, né? O Estado está defendendo a dignidade humana. Ora, mas eu considero digno, para mim, eu considero digno que beber é adequado, eu não posso aceitar, por um puritanismo moral, que uma lei seca, né, me proíba de beber, de comercializar e produzir recursos. Que posso, talvez, ter o discernimento, o quê? Evitar o excesso. Mas, entendeu? A moderação, a frônesis, a prudência, né, que me faz escolher o reto caminho, a moderação. Isso não é problema nenhum. Entende? Aí eu poderia pensar, ah, uma leitura liberal, mais radical, quase libertina, se você se vicia bebendo, o problema é seu, você é livre. Né? Isso aí já foge do escopo de Ortega C. O que ele quer é o seguinte, que ele vai afirmar, é que você seja senhor a si mesmo. Então, ou seja, por exemplo, ele próprio fumava, entendeu? Ele próprio gostava de touradas. Hoje será considerado até impróprio, né? Porque a gente tem todo um debate sobre a questão do direito animal, essa coisa toda. Mas vai dizer, a cultura, que faz parte. Qual que seria o ethos da tourada? A tourada, ela pressupõe coragem, tratamento do perigo, um homem domar a natureza, entende? E assim, faz muito parte do ethos espanhol, né? É, e ao mesmo tempo, ele também não está defendendo que seja uma postura hedonista absoluta, né? Porque o hedonismo, às vezes, ele vai contra a própria liberdade do outro, entende? É um jogo. A vida social, para se manter firme e pujante, é um jogo. A liberdade começa onde isso termina. Então, ou seja, ok, eu tenho direito à extravagância, eu tenho direito a um ato, né, que sai fora da curva. Mas se porventura eu vivo sempre em função dos estímulos fortes, eu tenho que pensar: será que de fato sou livre? Será que eu não fui educado também a viver assim? Ou seja, então, necessariamente na liberdade. Por isso que também é um ponto interessante. Essa pessoa que vive sempre buscando estímulos fortes, ela necessariamente ela não é afirmadora da vida. Ela não é livre, ela pode ser decadente também. Entendeu? Então, um ponto muito tênue. Você vai, talvez vai ter que. Né, por exemplo, eu não posso falar para você. Aí isso é outra questão da autenticidade em Ortega Gasset. Você mesmo precisa ser o senhor da sua ação. Por exemplo, eu gosto de uma cerveja todo dia. Mas se começa a fazer mal, eu não posso parar, eu estou viciado. É complicado. Agora, se eu vejo a cerveja como algo que potencializa minha vida, me dá uma alegria, que me compõe, é legítimo. Entende? Então, ou seja, você mesmo precisa interpretar os signos da sua vida para você perceber o que é singular, o que é massificado. Entendeu? Por exemplo, agora virou moda. Virou moda, tu não tomando cerveja de noite. Pronto, perdeu a graça, perdeu a singularidade, que virou um hábito, né? O seu hábito, ele não pode se tornar um hábito comum, sabe? Ou seja, se você bebe por prazer é uma coisa, agora muita gente faz as coisas para imitar, imitação. A moda promove isso, a propaganda, a publicidade. Essa própria vida pressionada pelos outros também nos faz querer imitar, entendeu? Tipo, por exemplo, algo que está dentro do espírito de Ortega C. O próprio culto materialista. Você só alguém na vida com carro próprio, entendeu? Com Ford, T da época, né? Com uma posse material, com sucesso financeiro. Por quê? Você é alguém na vida por você ser quem você é. Sem necessariamente passar pelo crivo do olhar externo. Só que nós temos medo, né? Nós temos medo de que o outro nos reprove. Entende? Na visão moral, você é um decadente moral se você não segue as regras. Na visão empresarial, burguesa, moderna, capitalista, você é decadente se você, porventura, não se realiza materialmente na vida. Entende? Então, o crivo moral do outro sempre vai tentar, o quê? Te adequar. Tirar de você o seu mérito e a sua liberdade de fracassar, inclusive. Que também é uma questão importante, que está latente aqui. Tanto o Nietzsche quanto o Ortega y Gasset, eles não vão defender o homem de sucesso pleno. O fracasso faz parte da vida, porque o fracasso é um aprendizado. O fracasso é o momento de você refletir sobre a sua própria forma de conduzir a existência.
entende? E talvez tonificar o seu modo de ser. Entendeu? É um coaching, usando o negócio atual. A gente defende o que tudo hoje, né? Progresso, prosperidade, claro, importante. Mas às vezes o fracasso, o erro, ele te ajuda a se construir como pessoa, a aumentar a sua maturidade. Entendeu? É um aprendizado de vida, que a escola não ensina isso. A escola não ensina você a fracassar, nem a empresa, nem a universidade. A educação mercadológica, empresarial, gerencial, ela quer o quê? Que você seja performático, produtivo, empreendedor. Mas às vezes também é necessário que tenha um choque, entendeu? Porque é o contraponto. Eu não tenho vontade livre. Tanto para Ortega y Gasset quanto para Nietzsche, eu não tenho vontade livre. Ou seja, eu não tenho liberdade total. Eu vou encontrar limites no mundo. Meu corpo mesmo. Eu não posso, por exemplo, eu não posso ir voando por aí. Eu não posso me materializar. Eu não posso pensar o que você está pensando. E é bom que seja assim. Por quê? Porque gera dúvida, gera o estranhamento. Porque gera a necessidade de você compreender a realidade. Você imagina só. Eu sei que se passa na cabeça de todo mundo que entra em contato comigo. Eu posso prever as ações do outro, entendeu? Mata a vida humana. Seria o quê? Seria o controle total. Entende? Eu estou dando um exagero aqui, mas é um caminho dentro desse contexto. E será outra forma de decadência cultural, de massificação. Porque se eu posso prever os atos dos outros, posso criar um controle técnico. Olha os algoritmos, por exemplo. Né? Se eu posso criar um controle em relação ao gosto do outro, eu tiro a autonomia desse outro. Porque ele acha que ele é livre ao escolher tal produto, na verdade, ele já foi previamente orientado para aquele produto pelos estímulos, pela propaganda, pela moda, pela própria lógica social. Ou seja, o padrão da moda hoje é tal roupa, tal estilo. Eu vou fazer aquilo para poder ser aceito. Se eu não fizer isso, eu sou excluído. Como antigamente. Se por acaso eu não faço parte daquela família tradicional, eu sou excluído. Então as pessoas eram obrigadas a se adequar para que fossem aceitas e se tornassem boas cidadãs, bons súditos, entendeu? Já no antigo regime, aliás, coisa interessante, né? No antigo regime não tinha cidadão, só tinha súditos. Só numa república, numa democracia ou numa monarquia constitucional teremos de fato cidadãos, né? Porque você vai ter uma hierarquia de leis, deveres, direitos. Bom, fiz aqui uma digressão, né? Muito longa, mas não, mas diga lá, Atila, acho que você está inquieto, mas pode mandar, manda aí. Não, não, ficou bem claro. Acho que Então, a ideia era mais ou menos essa, a ideia de decadência seria eventualmente a ideia de um passado mais elevado, mas ela pode ocorrer dentro, uma decadência dentro da própria vida do indivíduo, né? Dele se fechar para aquela moral e aqueles comportamentos do período e não ser livre dentro de si mesmo, né? exatamente, tá? O ponto de vista sempre é singular e por isso que eu falo até espiritual, né? Por exemplo, a gente tem uma leitura da filosofia da história, a decadência das culturas. Por exemplo, como se cada cultura passasse um processo de florescimento, apogeu e declínio, né? A decadência. É assim, por exemplo, na Grécia, Roma, na própria civilização medieval cristã, há essa leitura. Tanto Nietzsche como sobretudo o THC não pensam assim, tá? Porque ele está mais preocupado em pensar o ato histórico do sujeito dentro do próprio contexto cultural social. Então, por exemplo, no caso que o Nietzsche vai colocar, no século XIX, o embate entre a França e a Alemanha. A Alemanha, uma grande potência militar, venceu a França na Guerra Franco-Prussiana. E a França é uma grande potência cultural. A França estava em frangalhos, né, humilhada. Ou seja, o que a gente vai dizer? O poder militar da Alemanha não suplanta a força cultural da França. Entende? Porque, ou seja, porque o povo tem que ser medido, a cultura de um país tem que ser medida não pela força física militar, mas pela produção cultural, pela, pela arte, pela vitalidade cultural. Então, para Nietzsche, a França, aquela França tipo da Belle Époque, por exemplo, né? Aquela França de Zola, de Flaubert, de Baudelaire, é uma França muito mais pujante. Lógico, é um país subdesenvolvido na época, né, dentro do padrão. Mas ela não tinha pujança militar da Alemanha. Era também uma potência imperialista, né, uma força imperialista, mas o que Nietzsche vai dizer?
que culturalmente o francês era mais elevado e refinado que o alemão. Ou seja, a vitória na guerra, a vitória histórica, não te torna mais poderoso de fato, entende? É, isso é algo bem interessante também. Já Ortega Gasset, quanto eu destaquei, ele está vivendo uma Espanha fragmentada. Ele tem uma chamada Espanha invertebrada, né? Que é uma Espanha que passou por várias crises morais, sociais, econômicas. Mas o que ele vai dizer? A Espanha, ao mesmo tempo que ela está fragilizada historicamente, ela tem um passado glorioso de exemplo. Cervantes, Caldeirão da Barca, né? Os poetas do Renascimento, os poetas barrocos, ou seja, a própria arte sacra, a própria arte sacra espanhola. Ou seja, o passado é importante, mas não para te oprimir no presente. O passado é importante para quê? Como um exemplo cultural de vida. Teve um caso, tem de outro espanhol também, que era amigo e, ao mesmo tempo, também tinha uma certa rusga com o FHC, o Miguel de Namuno. Tem um caso clássico dele, em Salamanca, olha aí. Quando o Miguel de Namuno era o reitor, né, na Universidade de Salamanca, em 1976. É, houve um evento com toda a cúpula franquista. O próprio Franco estava presente, o Franco, a esposa do Franco, o general Franco, e um general, Millet Astré. O cara era mutilado de guerra. E, assim, o discurso, né, dos franquistas, extremamente fóbico, militarista, fascista, né? Por exemplo, que a Catalunha e o País Basco são câncer da Espanha, devem ser extirpados, né? Ele falou o seguinte, que a guerra é a higiene do mundo, um discurso bem, bem assim mesmo, necrófilo e militarista. O que o Namuno vai dizer? Ele teve coragem de enfrentar, né, ali naquele momento, os fascistas. Você, general Millet Astré, você defende uma Espanha belicista, uma Espanha em guerra, uma Espanha em choque, porque você quer uma Espanha que seja um espelho de você, uma Espanha mutilada. Aí ele vai falar o seguinte, ele falou o seguinte, ora, Cervantes era um mutilado, ele perdeu um olho, perdeu uma mão, né, na Batalha de Lepanto. Olha, Cervantes era um mutilado, mas ele nem por isso fez da sua arte uma expressão da sua própria degradação física, pelo contrário, ele sublimou, né, o físico em prol do espiritual, do cultural. Ou seja, eu posso ser uma pessoa deficiente fisicamente, nem por isso ser uma pessoa pobre de espírito, entende? Quer dizer, ou deficiente, ou limitada. Esse general que o Miguel de Unamuno estava enfrentando ali, altercando, é, simbolicamente, na leitura de Unamuno, ele queria o quê? Então, uma Espanha violentada, porque esse general, Miguel Austria, ele apresentava a mutilação dele como se fosse quase um troféu de guerra, sabe? Assim, se orgulhava disso, né? Claro, é terrível, eu sei, né? Imagina só, você volta de uma guerra, por exemplo, os próprios pracinhos brasileiros voltaram da Segunda Guerra Mundial, tentando o nazismo, muitos voltaram mutilados, né? Heroísmo. Mas esse sujeito, ele, na leitura de Unamuno, ele queria que todo mundo fosse igual a ele, para quê? Para que ele não, para que ele encontrasse no outro violentado, destruído, sua própria alma doente. Entende? Que é o traço do militarismo fascista, né? Então, assim, só para a gente pensar, né, o aspecto aqui mais grave da coisa. Mas eu quis dizer, o Cervantes foi um escritor dotado de unidade de estilo, entende? Que a arte dele representava o que? A potência da vida, a criação. A Caldeirão da Barca, idem, Gôngora, e muitos outros, né? Lope da Vega, o próprio Tomás de Vitória. Então, ou seja, a arte espanhola tradicional, mesmo adornada por traços cristãos, mesmo controlada pela igreja da época, muito conservadora, ela teve liberdade criativa, entende? Mesmo sendo uma Espanha colonialista, imperialista, uma Espanha que era racista, mas esses autores, eles produziam cultura que engrandecia não só o povo, mas expressava um anseio por singularidade. Entende? Um general militarista que quer que todo mundo seja, né,
um soldado potencial que quer aniquilar a Catalunha, o País Basco, ele está o quê? Negando a cultura, negando a historicidade de duas regiões fundamentais na própria história da Espanha. Né? Inclusive é até interessante isso, né? Porque são regiões que não se consideram plenamente espanholas, porque tem uma rusga interna entre eles ali. O que chama de Espanha, por exemplo, ela não é uma unidade espiritual, entendeu? Por exemplo, não tem como negar. Há um traço muito racista no sul do Brasil, sudeste, e no nordeste, né? E norte também, né? É fato, muita gente pensa assim. Tem uma leitura racista, fóbica, odiosa, mas não é, cara, como acontece na Espanha. A Espanha não tem uma unidade espiritual de fato, né? O que nós chamamos de Espanha, ela seria quase uma confederação, entende? Ela não é de fato uma unidade. Isso é apresentado por eles. Então, o próprio Ortega Gasset ele vai dizer, né, que a Espanha ela tem um destino trágico. Por quê? Porque o cristianismo, querendo ou não, desde a Reconquista, né, o cristianismo ajudou a unificar, o catolicismo, né, ajudou a unificar a Espanha. Mas a humanidade, ainda assim, tensa. A história da Espanha moderna, cara, são de guerras civis, século XIX, próprio século XX, entendeu? Uma longa tradição ditatorial, na qual o próprio Ortega Gasset passou um período. Entende? Então, assim, é um povo que, ao mesmo tempo que representa a sua sensualidade, o seu caráter, né, mais ibérico, mediterrâneo, ele possui esse vazio, possui né, essa dificuldade de se afirmar historicamente, entende? Por exemplo, os alemães. Os alemães não tinham unidade política, mas tinham unidade espiritual. É até a leitura que se coloca. Os italianos também. Mesmo com aquele embate entre o norte e o sul, né? A Espanha não. A Espanha, mesmo com unidade territorial, ela nunca teria a unidade espiritual. Entende? É um debate que o Ortega está colocando. Isso aí transcende, tá, a questão aqui da cultura, a cultura de massificação e tudo mais. Ou não, né? Olha aí, outro paradoxo, né? E é muito paradoxal a questão espanhola. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem unidade física, mas não tem unidade espiritual, mas você quer impor o padrão. Por exemplo, qual é a língua padrão na Espanha? O castelhano, né? Ela meio que suplantou o basco, o catalão, entende? Então, ou seja, são línguas regionais, mas por muito tempo foram cerceadas. Você não aceitava essa unidade linguística daqueles povos, né? Aquele estilo linguístico, aquele dialeto, aquela língua. Por quê? Tinha que criar um padrão nacional de cima para baixo. Então, entendeu? Esse é o drama da Espanha, que o próprio Unamuno colocou, né, que eu destaquei, como Ortega Gasset. Entende? Então, nesse ponto, a obra da Ortega Gasset é uma força da cultura. Porque, por exemplo, o que é cultura? Cultura seria a unidade de estilo, né, e, ao mesmo tempo, a formação de um povo e de um indivíduo dentro da história. Ou seja, eu posso muito bem me secularizar num projeto cultural, né, ou seja, construção coletiva, valores, arte, religião, mas ao mesmo tempo também eu posso me massificar. Então, ou seja, o hiato ou o discernimento entre o que é singular, o que é massa, é muito tênue. É você que vai ter capacidade de analisar. Eu não posso te impor, entendeu? O Estado não pode te impor, nem o padre, nem o professor, ninguém. Entende? Então, você vai ter coragem de ousar, olha aí, muito do místico, mais uma vez. Você vai ter coragem de se singularizar perante esse ato de imposição de valores. É o grande drama, é o grande drama da vida, entende? Bom, eu acho que por enquanto é isso. Porque de fato é empolgante, sabe? E, assim, o THC, gente, eu apresento para vocês um lampejo do que é a sua obra vastíssima, tá? Eu até poderia sugerir a vocês, por exemplo, quem quiser continuar a leitura, os seus escritos sobre amor, porque também vai seguir esse caminho, né? Por exemplo, quando ele for analisa o amor, fragmentos sobre o amor, por exemplo, é, o amor como que? Como um encontro, né? E o amor, ele é a forma de você também você ser singular. Porque quando você ama intensamente alguém, né?
um alguém que é fora de você, mas que você quer se conectar a essa pessoa, né. E então a grande sabedoria do amor é o quê? Nessa unidade afetiva, cada um manter a sua própria singularidade. É muito difícil, né, porque a gente tem o ciúme, o medo da perda, a gente quer controlar o outro, a gente quer de uma forma ter a posse do outro, mas por que não respeitar o outro na sua própria historicidade, sua própria singularidade? Mas isso já é outra história. Mas eu acho que a grande questão é essa, para a gente pensar aqui, para finalizar. Eh, Ser massa não é um dado estático ou contínuo. Eu posso muito bem ser singular e de repente mergulhar na massa, e me tornar massa por um período. Um caso típico aqui, um caso muito clássico, imagina só, você fala assim: "Ah, eu não sou racista, não sou homofóbico", você vai no estádio, naquele contágio, você começa a proferir palavrões homofóbicos, racistas, entende? Mais ou menos isso. Por quê? Porque aquele contágio moral, aquele tipo de vida, né, aquele coletivo pulsante, pode tirar de você o discernimento, entendeu? Por isso que eu tô falando o tempo todo, essa relação de singular, individualidade, crítica e massa, elas são intercambiáveis. Eu posso muito bem no estádio e ter discernimento. Uma coisa é pular junto com a torcida, gritar, mas agora, eu tenho um limite moral. Eu não vou entrar numa onda racista, como acontece infelizmente até hoje, ou numa onda fóbica, não homofóbica, porque eu estou ali naquele coletivo de pessoas que muitas vezes seguem estímulos, né, de baixa frequência, como se diz. Seria até uma leitura de Ortega y Gasset, né? A massa faz você seguir estímulos de baixa frequência. Então, por exemplo, atavismos, né? Então, por exemplo, você se considera singular, distinto. Basta você entrar na multidão, na massa, aglomeração, e pronto, você se despersonaliza. Você é igual aos outros. Então, até que ponto você vai ser diferente? Até que ponto você vai manter a sua autenticidade no meio da massa? Entende? Você vai ter a capacidade de raciocínio no meio da massa. Veja, a moral, a educação, a religião, o próprio Estado querem promover uma alta massificação, mais sofisticada, mas também é muito perigosa para o indivíduo. Ao mesmo tempo, esses eventos de massa também podem tirar a nossa singularidade. Você vai deixar de frequentar? Claro que não. Se você gosta, você vai, como o próprio Ortega Gasset gostava lá da tourada. Mas é você ver o evento como estética. Ou seja, eu posso vir, por exemplo, eu sou vascaíno sofredor. Né, eu não vou no estádio há muito tempo, vejo pra TV. Né, eu me revolto, né, com as situações. É claro, né, situação complicada, oscilando. Poxa, quantas vitórias quase no fim e se tornam derrotas ou empates, né, estúpidos. A revolta é natural, faz parte. Torcida, né? Mas que isso não se torne um vício, não se torne uma coisa que tire, né, o meu compromisso com a minha própria vida, com minhas responsabilidades, meus próprios caracteres, entendeu? Própria religião. Eu posso frequentar qualquer religião, mas eu tenho que ver o seguinte, que a religião, ela é um molde, né, é uma forma de pensar a existência, sacralizar. Eu não posso fazer da religião um projeto de alienação, que a religião afirme minha vida, sacralize minha vida, entendeu? E potencialize meus afetos, minha própria cultura, e minha busca pela verdade, pelo conhecimento, pela sabedoria de vida. Entende? Isso seria o quê? Cultura de fato, uma cultura autêntica. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui. Então, nós tivemos Decadência da Cultura em Ortega y Gasset. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, até porque, mais uma vez, esse debate não para por aqui. Foi apenas uma espécie de reflexão conjunta, crítica e singular sobre esse grande mestre do pensamento, da filosofia da cultura, Ortega y Gasset.